Fala, gente! Estamos aqui para falar das estreias de julho de 2026. Dessa vez com esse anime aí, que eu não me arrisco a falar o nome, pelo menos não o japonês, mas o traduzido é muito bom. A Bruxa da Mongólia, né? Tem um nome muito bonito até, e a animação do anime é muito legal. Gostei bastante desse estilo aí, porque me lembrou um pouquinho Osama Ranking, vou deixar claro o porquê. E bom, pareceu bonitinho, mas quando veio o episódio 2, nossa senhora! Ai, tomei um soco no estômago bonito, gente. Eu tenho muita coisa pra falar pra vocês, então vamos só deixar de enrolar. Então eu peço que vocês se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem o vídeo, apertem o sininho pra não perder nenhum vídeo, verifique se a inscrição tá ativa, porque o YouTube é sacana. E vamos embora! Simbora! Bom, gente, esse anime, eu oficialmente falando não sabia de nada. Eu só fiquei sabendo dos trailers, eu só conheço a animação aqui a partir de agora. Mas bom, o início do episódio 1 começa meio que com uma introdução de mais ou menos como é que funciona o universo, ou como vai funcionar o universo. Aparentemente não tem magia, não tem nada, eu não sei de nada do material original, tô conhecendo agora. Mas bom, o negócio é, a gente tem essa pequena introdução sobre como é que funciona o verso da obra e também sobre a personagem, a nossa protagonista daqui pra frente. E bom, também tem outro iniciozinho mostrando ela correndo aí, a menininha está correndo aí, a Citara. É um nome bem simples até de se decorar, surpreendentemente, mas o negócio é, esse início é mais ou menos para apresentar como é que funciona o verso e também a animação, que é muito estilosa, muito diferenciada, com certeza, definitivamente. E bom, aqui me lembrou um pouquinho Osama Ranking, no sentido de que é mais uma animação diferente, alguma coisa diferente do convencional, do que a gente está normalmente acostumado. E bom, eu fiquei muito impressionado, é muito bonito, tem muitas cores, é muito colorido e também fiquei de cara, eu juro, a animação é excelente. E eu realmente não sei se existe uma denominação, pelo menos eu não conheço uma denominação para esse estilo de animação. Digam aí nos comentários se alguém conhece um nome para esse estilo de animação, mas eu não conheço não. E mais eu gostei, ficou bonito. Mas bom, o negócio é, depois dessa pequena introdução, a gente vai para outras personagens que estão procurando algumas escravas. Isso aí é no... eu creio que seja o continente mais árabe. Eu espero ter acertado. Se eu tiver errado, me desculpem. Eu vou deixar mais exato aí na edição para vocês verem. Mas eu creio que eu esteja certo. Me corrijam se eu estiver errado aí nos comentários também. Mas o negócio é procurando uma limpadora, uma empregada basicamente, e o cara até consegue ser levado na lábia aí, mas ele também coloca uma outra condição. A menina desconhecida, que é a protagonista, para ser cuidada por eles. E bom, o negócio é, bom, quando ela foi ser instruída, ela ia receber aulas, porque ela foi levada, ela vai ficar com esse pessoal. Bem, ela não parece ter nenhuma aptidão, porque quando o cara foi tentar ensinar a ela sobre o Alcorão, bom, o negócio é, ela parece que não sabia de nada, e ele até tinha desistido. Ou foi o que eles pensavam, porque a menina, quando foi fugir, ela queria fugir, ela não queria ficar aí. Bom, ela na verdade sabia falar, obviamente, ela não tinha, assim, problemas. O negócio é que ela só não sabe ler e escrever, isso é coisa mais cultural mesmo. Mas o negócio é da época. O lance é que ela tá tentando fugir aí e a animação continua muito boa. E infelizmente ela dá de cara com o filho do patrão desse lugar aí. E bom, o negócio é, ela consegue ser capturada e o cara, até que o garoto fica aí todo sem jeito, porque ela tá com o cabelo e o rosto exposto, é novamente cultural. Mas o negócio é, ela é capturada, vai para aquela sala para estudar, mas ela se recusa, porque assim ela vai valer muito mais, ela vai ser muito mais valiosa. O negócio é, ela fala sobre a história dela, que a mãe dela morreu, infelizmente. O pai, ou o mestre, pelo menos no mangá, dá a entender que é o pai. Mas aqui na legenda ficou mestre. Eu não sei se está certo ou não, mas o negócio é, de todo jeito, ela foi vendida e tá aí, desamparada. Ela não tem mais nenhum lugar para ficar e tudo. E ela se recusa a aprender a ler e a escrever, porque assim ela vai valer muito mais e vai ser vendida para um lugar mais distante. Mas o negócio é, o rapaz aí, o garotinho, ele dá um ensinamento para ela sobre como é que funciona mais ou menos esse lance de estudo, já que ela, bom, não quer estudar, mas o negócio é,
O garoto fala que aí a família dele é toda de acadêmicos. Basicamente só o pessoal que sabe ler, escrever, estuda história e tudo mais. E, bom, o negócio é... Ele faz meio que uma brincadeirinha aí pra ensinar ela a estudar e depois de um tempo ela aceita. E o truque dele foi só basicamente derrubar uma bacia. Aí, mas o negócio é, com esse incentivo ela vai começar a estudar e funcionou. E eu preciso dizer, eu curti muito esses doisinhos aí, esses dois bonitinhos. Porque já vou falar. Mas bom, o negócio é, vai passando mais um tempo, a gente vê outras cenas de basicamente slice of life, com ela interagindo com o pessoal, fazendo alguma coisa, aprendendo a ler, aprendendo os costumes aí dessa região. Mas o negócio é, todas essas cenas são muito bonitinhas, muito fofinhas, muito gostosinhas de assistir. Chega num ponto que tem outra interação muito fofa entre esses dois aí. E aqui revela mais ou menos que eles são só criancinhas, tem uns 12 anos. E bom, a garota é bem simpática. O tempo todo ela foi mostrando alguns trejeitos dela e dá carisma a ela. Dá gosto de você querer ver essa menina se dando bem. E esses dois aí, esses dois crianções aí, são muito fofinhos, porque ela fica tirando um pouquinho de sarro da cara dele. E bom, parece que o cara vai levar para o lado mais infantil, mas não, ele levou um pouquinho mais pro lado pessoal. O lance é, ele vai sair daí e vai para uma outra cidade para estudar mais, vai se especializar ainda mais. Mas não, o negócio é, a menina fica meio triste porque assim, ela tá basicamente perdendo o primeiro amigo que ela fez. E bom, o negócio é, chega o dia da partida. E os dois estão muito tristes. A Citara tá triste aí porque vai perder o amigo. E bom, o negócio é, pra ela não perder o incentivo de estudar, ele vai escrever umas cartinhas pra ela. E bom, pra isso, ela vai ter que aprender a ler. Então, o garoto conseguiu continuar incentivando ela a ler e a escrever. E bom, o negócio é, esses dois são muito fofos e você começa até a shippar eles. Bem de leve, mas começa a shippar ele. Mas, infelizmente, sempre tem que ter um mais. Sempre tem que ter um mais nessa história. Aí, quando veio essa frase aí, eu fiquei, meu amigo, deu ruim. E foca nela. Foca nessa frase porque a gente já já vai retomar ela, esse assunto. Aí, meus amigos, vocês vão... Ai, vamos com calma, vamos com calma. Vai chegando o final do episódio e, bem, aqui o finalzinho já deu um gancho bem bravo pro segundo episódio. E no segundo episódio já revela que o pessoal aí, uns conquistadores, invasores aí, estão chegando aí na cidade e vão saquear tudo. O plano é esconder os bens mais valiosos, os livros e algumas outras coisas. Mas o negócio é, o cara aí, o patrão disso tudo aí, pega a Citara e a irmã dele, que perdeu o marido dela morreu, infelizmente, não se sabe o porquê, mas o negócio é, eles pegam ela, colocam elas no porão e dá uma pequena data, porque depois de um tempo eles iam voltar e recuperar esse pessoal aí. Mas bom, parece que tá tudo de boa, as duas estão ficando aí muito bem, tem comida aí pra elas, mas o negócio é, elas estão conversando, estão aí de boa, tranquilas, por enquanto. Bem, mais uma vez vem um chip, porque ela até pergunta pra Citara se ela gosta do sobrinho dela, e ela fica até toda sem jeito aí, tá toda tímida e tudo. De novo, tá chipando muito forte esses dois, eu tô chipando cada vez mais, mas o negócio é, depois de um tempo, ela até dá meio que dá uma benção pra ela ficar junto, pra ela ficar junto do sobrinho, mas o negócio é, quando as portas do porão, por assim dizer, foram abertas, parece que tá tudo de boa, tem até uma musiquinha, um tom bem alegre, parece que vai dar bom, mas essa carinha, esses caras aí, daqui pra frente, gente, eu vou basicamente determinar que daqui pra frente no episódio, cara, foi só pedrada e atrás de pedrada e soco no estômago, que foi basicamente o que eu levei, gente. Nossa senhora. Vamos por partes. Primeiro, inicialmente parece que vai ficar assim tenso, mas não vai partir para uma tragédia. Por quê? Bom,
No início os caras estão aí, estão só querendo aparentemente um livro, porque um moleque aí chegou lá embaixo no porão, pegou um livro importante para a família aí dessa mulher e entregou pro, vamos dizer, pro líder ou capitão desse grupinho aí. E bom, o negócio é, ele fica satisfeito com esse livro e vai embora. Até a Citara perceber que, como aquele livro é importante, ela tenta argumentar com ele para devolver. É basicamente só uma criancinha, gente. Ela é só uma criança tentando argumentar com esse cara aí, mas o cara obviamente não tá entendendo. Eu gostei dessa parte aí, eu gostei dessa parte porque deixou uma barreira de linguagem aí, porque eles são de outro país. Mas o negócio é, ele fala que tudo pertence ao sol, mas da mesma forma também pertence ao pai do carinha aí, o Gengis Khan, que é basicamente o grande líder da Mongólia aí. E bom, infelizmente, como a gente está falando de um tirano, eu espero não estar me enganando, pelo que eu ouço, historicamente falando, o Gengis Khan é um tirano, gente. Me corrijam se eu estiver errado. Eu também vou dar uma confirmada aí, para vocês terem uma noção, mas negócio é, como a gente está falando desse cara em específico, o Gengis Khan, bom, infelizmente não dá bom pra essa menina, porque o cara inicialmente admira a coragem dela, mas, bom, infelizmente ele vai passar a faca nela, porque o cara vai matar a protagonista, mas a mulher interveio. Aí, e... Nossa! Doeu, foi muito triste. Essa mulher aí era uma pessoa muito boa e infelizmente acabou morrendo aí. Ela realmente morreu. E a menina tá toda atônita até, ficou toda assim transtornada e dói ainda mais quando a mulher fala que não é para tocar na filha dela, de tanto que ela gostava. Ela realmente gostava da menina, ela gostava da Citara e cara, a menina chorando, gritando. Nossa senhora, machuca, machuca, gente. Eu não sei quanto a vocês, mas eu realmente fiquei triste. Eu realmente fiquei triste. Eu fiquei triste, não, infelizmente não chorei, infelizmente. Eu sou meio que um coração de pedra, mas cara, machuca, machuca pra valer. E bom, a menina é levada, ela vai se tornar uma escrava mais uma vez. Bom, a cidade onde ela morava, que estava toda bonitinha e tudo, tá totalmente destruída. Não sobrou praticamente nada. Tá tudo quebrado. Tem até um contraste entre o antes e depois. E cara, a partir daqui foi só tristeza. Foi só ladeira abaixo. Porque inicialmente a menina encontra umas outras pessoas que eram do mesmo lugar. Bom, e ela até explica que estava dando certo no início o plano, mas o negócio é, eles tinham um abrigo para ficar, mas infelizmente foram pegos e foram separados. Os artesãos, empregados, mulheres e tudo, foi tudo separado dos homens normais. E infelizmente um aí, em específico, meio que o irmão ou o marido da loira aí, infelizmente acabou morrendo por uma flechada. O caba matou o cidadão. Eu espero que tenha deixado bem claro porque eu tô tão triste aqui. Era um personagem simples. Alguns aí tinham uma personalidade que pareciam meio que de figurantes, não tinha muita relevância, mas cara, dói. Dói pra mim, dói pra mim. Pelo menos doeu pra mim. Digam aí nos comentários. Mas o negócio é, mais tarde, lá, depois de um tempo de caminhada, eles mostram o patrão da menina aí, que foi pego também, ele também foi capturado, só que também tá morto. Ele também morreu. Pra piorar, uma mulher que foi tentar ver se o marido tava lá, levou outra flechada. Cara. E mais tarde ainda, tá a protagonista, a mulher aí, a loira, com depressão, basicamente ela quase não tá comendo, de tão triste que tá. Já a Citara ainda tá triste, tá sentida. A mulher aí fala com ela que os escravos basicamente não tem nenhuma vida, não tem que arcar com nada. Basicamente é só o jeito dela dizer que não foi culpa dela o que aconteceu lá com a patroa dela. E realmente não foi culpa dela. Ela ainda assim sente culpa. Mas negócio, tenho uma esperança no fim do túnel, porque o filho desse carinha aí, que morreu, o patrão dela,
pode estar vivo. Ele tá em uma outra cidade e, bom, o negócio é... eles vão conseguir ter uma esperança. Um pouquinho de esperança é bom. E a Citara começa a chorar de alegria, ter uma pequena felicidade aí, e a outra também. Então, ânimo, vai ter alguma coisa boa para elas terem. Dá um tempo aí, vai se passando um tempo, elas vão andando, são levadas para um lugar que é meio que um acampamento de militares, por assim dizendo. O negócio é... tem um outro pessoal aí que é uns homens e não morreram porque são artesãos. Eles são artesãos, então estão de boa. Mas o negócio é... infelizmente, eles são justamente da cidade onde o guri tava. E bom, ele explica que lá teve uma preparação para os invasores que estavam chegando aí. E eles até conseguiram lutar melhor. Eles conseguiram matar o comandante desse grupo aí. Só que infelizmente, como eles achavam que eles iam recuar por terem perdido o líder, não foi assim. Eles obviamente retalharam, devolveram o troco e muito pior, porque a cidade foi totalmente destruída. E segundo aí, que tá aí, quem tá falando, eu creio que seja o líder da Mongólia, o Gengis Khan, falando que vão destruir tudo porque mataram o filho dele. Pode ser um dos filhos do Gengis Khan? Pode, mas eu não tenho como confirmar nada, gente. De todo jeito, a cidade foi destruída e o guri não foi culpado. Segundo o carinha aí, os idosos, algumas mulheres e crianças não foram poupadas. Não teve quase nenhum que fosse inútil. Só sobrou artesãos, pessoas que tinham alguma mínima utilidade. O resto morreu. Infelizmente, até o guri morreu. E o pessoal que já estava se quebrando aí, começa a se quebrar muito mais. Porque a loira aí que estava meio que em depressão, ficou ainda pior. Ela não estava se alimentando direito, ela estava toda triste e começa até a delirar um pouquinho aí. E aí, quando ela abriu os olhos e viu o pôr do sol, ela até começa a chamar pelo nome do marido ou irmão, eu não tenho certeza. Bom, o negócio é, ela morreu. A partir daí, ela morreu definitivamente. Não tem mais volta. Morreu. Triste. Tristeza. E eles até fazem um funeralzinho aí, bem triste, melancólico aí. E na madrugada, bom, a mulher aí que tava com a Citara tentando ajudar, ela meio que saiu. E infelizmente, na manhã seguinte, a Citara vê a mulher morta. Infelizmente, ela morreu, porque ela saiu do lugar, foi andando em linha reta e um cara, um soldado, matou ela. E cara, eu espero que vocês tenham entendido bem que, cara, a gente só quer ver ela sobreviver. A gente só quer ver ela sobreviver. Sendo que no início do primeiro episódio mostrava aquela intro da personagem dizendo que ela conseguiu enganar toda a Mongólia. Eu creio que seja essa aí, a Citara, mas, cara, como é que isso vai acontecer? Porque até agora só tem desastre. Como a gente bem tá triste por isso tudo, cara, a gente fica na dúvida, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Porque indo pro final do episódio, a menina que tava toda deprimida e tudo, tava triste, tava basicamente querendo morrer, ela literalmente ia, porque ela saiu da tendinha dela e foi andando em linha reta, porque assim ela também poderia morrer. E bom, assim ela não precisaria sofrer o que ela tá sofrendo. Só que o carinha que tava entregando o livro para o comandantezinho desse carinha, logo no início do episódio 2, ele viu a mulher morrendo e ele ficou em choque também. Ele tava sentindo. Ele ficou meio que, meu Deus do céu, isso não era para acontecer não. Mas o negócio é, ele encontra a Citara, tenta argumentar com ela e ela acha que vai acontecer alguma coisa ruim com ela de novo, mas aí ele dá um mínimo de esperança. Você quer aquele livro de volta? E a Citara fica, como assim? E acaba o episódio com esse possivelmente ponto de esperança. Ela vai ter alguma chance contra esse pessoal? Não faço a menor ideia. Eu só conheço o material agora. A partir de agora eu só conheço agora o material original. Eu não sei daqui pra frente, eu não faço a menor ideia. Eu não tenho nenhum spoiler do original. Ninguém me dê spoiler. Se forem dar spoiler, deixem bem claro aí. Deixem
spoiler bem grande nos comentários aí. Mas eu prefiro que não dê spoilers. Mas eu gostei. Como acabou o episódio, cara, você fica na dúvida. Como é que vai vir a virada? Ou quando vai vir a virada dela? Como e quando? Você quer ver essa menina feliz? Você quer ver ela viver? Pelo menos sobreviver. Porque nos 2 episódios, no início não tem muita coisa, mas depois você vai se apegando a ela. Você quer ver ela feliz. Principalmente daquela parte que a mulher morreu até agora. Você quer ver ela bem. Você quer ver ela bem. Você se apegou bem fácil a ela. Você fica na dúvida. Como é que ela vai sobreviver? Só nos próximos episódios. Eu definitivamente quero saber. E bom, em relação à parte técnica, eu gostei muito. A trilha sonora foi muito boa mesmo. Eu gostei da animação, que parece uma coisa bonitinha, fofinha, mas nossa senhora, doeu muito esse episódio 2. Cara, eu quero muito ver essa menina sobreviver. E bom, eu definitivamente estou curioso, quero assistir, recomendo também vocês darem uma chance, porque apesar da animação estranha, vocês vão gostar, com certeza. Quem gosta de drama e coisas históricas vai gostar muito desse anime. Eu recomendo vocês assistirem. E bom, eu vou continuar assistindo, estou definitivamente interessado, quero saber como é que ela vai sobreviver. É isso, gente, fico por aqui. Se gostarem do vídeo, deem um like, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo.